Então, recapitulando, o protesto dentro deste guarda-chuva do novo rito da cobrança, ele funciona mediante um ato inicial, que é o apontamento. O apontamento é o pedido de protesto. Como é que a Fazenda Pública faz esse apontamento? A Fazenda Pública faz o apontamento por um sistema eletrônico, por uma central, em que ela remete a CDA por via eletrônica. Então, tudo com base em assinatura eletrônica, né, certificado digital, esse apontamento pode se dar de forma muito simplificada. Além disso, esse apontamento é gratuito para o exequente. Então, isso já é uma realidade desde 2018, eu acho. 18 ou 19. Eu não lembro exatamente o ano. Salvo engano, 2018. O CNJ universalizou a gratuidade para o exequente no protesto. Já era assim em alguns estados, São Paulo já era assim. Isso foi universalizado por um ato do CNJ. Portanto, para o credor é muito cômodo fazer tudo de forma eletrônica e gratuita, porque ele não paga emolumentos para apontar a protesto. Tá, Thiago, mas quem é que paga estes emolumentos do tabelião? Alguém me perguntou no Insta nessa semana mesmo. O que acontece? O devedor, aquele que está como tal na certidão de dívida ativa, será intimado para pagar aquele título. Essa intimação pode se dar por um portador do tabelião, um intimador, ou mesmo pelo correio. Normalmente eles usam um funcionário próprio, ou uma cooperativa, ou uma empresa contratada para fazer esses trabalhos. Bom, de toda forma, vai haver uma intimação do devedor. Este devedor tem um prazo de 3 dias para fazer o pagamento deste título. Vão ser 3 dias úteis agora pela regulamentação do CNJ. É um prazo bastante curto. Então veja só, recebi a intimação, tenho que pagar em 3 dias. No momento em que eu pago também os emolumentos do tabelião. Então eu transfiro o custo que seria do credor pelo apontamento, se torna grátis para o credor, e esse custo é transferido para o devedor quando ele paga o título apontado. Ele recebe normalmente um boleto de pagamento e ele vai recolher isso para o próprio tabelionato e o tabelionato redistribui para o exequente. Este o fluxo. Bom, pagou, tudo bem, é um pagamento que obsta o protesto, elisivo do protesto. Nem sempre o devedor tem condições de pagar o protesto. Pode ter alguma outra ferramenta, alguma outra alternativa? Sim, e no livro inclusive tratei dessa possibilidade de algum tipo de acordo que o exequente autorize o tabelião a ofertar para o devedor da CDA. Ele pode indicar lá olha, pode aderir a esse parcelamento em tais quais condições e está tudo ok. Muito bem. Não é uma coisa que eu vejo com muita frequência acontecer. Mas, e aqui vai uma observação bem interessante, é a de que, intimado do protesto, o devedor, vejam só, ele não consegue, junto ao credor, ao menos nas execuções federais, estou percebendo isso, fazer o parcelamento do débito, uma espécie de parcelamento elisivo do protesto. Isso aqui é muito grave, muito grave. Por quê? Ele vai ser notificado, intimado, e ele vai buscar aderir a um parcelamento. Só que o sistema para parcelar, ele fica bloqueado para parcelar neste interregno. Na verdade, é desde a protocolização da CDA para protesto até a lavratura do protesto. É coisa rápida, é coisa de 5 dias. Mas ele não consegue parcelar nesse momento. Ele vai conseguir parcelar depois de lavrado o protesto. Isso tudo para evitar eventual alegação de protesto indevido porque está parcelado, né? Então veja só, seria muito fácil ter um desencontro de dados, ou seja, um protesto que foi apontado, né, foi requerido, mas o credor dá o parcelamento e depois o protesto é lavrado por um desencontro, certo? Então seria muito fácil acontecer isso. Então, para evitar qualquer alegação, qualquer dano moral, qualquer, enfim,
a alegação de que o protesto foi indevido ou nulo, então se bloqueia o sistema de parcelamento neste meio tempo. Pagar ele pode. Bom, depois de lavrado o protesto, o devedor consegue fazer o parcelamento. O parcelamento vai percorrer todo o tempo do parcelamento e para fins do levantamento, cancelamento do protesto, o credor dá uma carta de anuência, que hoje é um mecanismo eletrônico, né? E ele vai lá e cancela o protesto, ele informa para o tabelião que o protesto foi cancelado, certo? Normalmente, quem vai ter que arcar com os emolumentos vai ser o próprio devedor. Por quê? Porque o protesto era devido e houve um pagamento ou um parcelamento posterior. Via de regra, nós precisaremos da anuência do exequente para cancelamento do protesto, mediante pagamento, transação ou parcelamento. Agora, eventualmente, nós podemos ter alguma situação que tenha nulidade da CDA, nulidade do crédito, prévio pagamento, prescrição, talvez decadência, é uma situação mais rara, mas pode acontecer também algum óbice que evite, que tenha impedido, né, se fosse observado, que teria impedido o próprio protesto. Veja só, uma CDA nula pode ser protestada? Não. Uma CDA de um crédito prescrito pode ser protestada? Não. Decaído, mesma coisa. Previamente pago antes do protesto, não poderia haver o apontamento. Todos esses são exemplos de situações que, digamos, nulificam o próprio protesto porque ele foi contaminado porque era um título de um crédito inexigível, certo? Então veja só, eventualmente o protesto pode ser anulado por decisão judicial, certo? Numa ação de procedimento comum ordinário, em que o juiz vai reconhecer, por exemplo, prévio pagamento, prescrição, caducidade, nulidade formal do título, nulidade material do próprio crédito. São todas situações que o juiz vai reconhecer. Talvez a Fazenda reconhecesse num pedido de revisão de débito inscrito. Não é tão corriqueiro, mas pode ser uma alternativa para o apontado, né, para o devedor que teve o crédito apontado, o CDA apontado. Mas, normalmente, por uma ação judicial, o juiz vai determinar o cancelamento do protesto. É a outra via, por anuência do exequente ou por decisão judicial. São duas principais vias para cancelamento do protesto. Se o juiz determina o cancelamento do protesto, vai ser sem ônus para o devedor. Via de regra, são duas exceções, né? Via de regra, quem paga pelo protesto é o próprio devedor. É mais barato que custas judiciais, seguramente, né? Mas é do devedor pagar estes emolumentos do cancelamento do protesto. Vale lembrar que eu reparei num precedente bem interessante recente do STJ, agora dessa semana, que todas essas questões, façam uma anotação disso aí que é bem interessante, tá? Todas estas questões que possam nulificar o protesto, certo? Nulidade do crédito, uma prescrição, algo que diga respeito ao mérito do próprio crédito. Todas essas questões, diz o STJ, deveriam ser discutidas num devido processo pelo procedimento comum ordinário. Ou seja, eu não poderia utilizar a execução fiscal por ser uma via estreita. Vejam só, a execução fiscal é um processo unilateral. Ele visa apenas e tão somente liquidar o crédito. A execução fiscal não é um ambiente para debate aprofundado sobre o mérito do crédito, certo? A execução fiscal ela se presta para, por atos materiais, satisfazer o interesse do exequente. É recolher bens do devedor, tirar dinheiro da conta bancária do devedor. São atos manuais, hoje mais eletrônicos que manuais, mas são atos que visam modificar a realidade das coisas.
essa é a essência da execução. Ela não se presta, ao menos conceitualmente, para um debate a respeito do mérito do crédito. E disse o STJ, olha, isso tudo, esse debate, tem que ser concentrado numa via própria. Muito bem. Eu, particularmente, na execução fiscal, não procedo desse modo. Por quê? Porque pagamento que o próprio exequente reconheça, uma prescrição que o juiz possa reconhecer na execução fiscal, uma garantia integral de pagamento daquele crédito, enfim, algo externo ao próprio crédito, até mesmo a nulidade do processo administrativo em que foi constituído o crédito, esse tipo de questão que eu posso analisar por provas pré-constituídas num processo que tem as mesmas partes interessadas, esse tipo de questão eu particularmente, como juiz, analiso e eu defendo, vou terminar, oxalá, meu livro de exceção de pré-executividade, que eu defendo exatamente essa ideia, pela instrumentalidade das formas, pelo esgotamento da prova que a gente poderia ter por útil aqui no esclarecimento dessas questões, a gente pode analisar mesmo na execução fiscal. Se tem garantia integral, para que fazer um protesto incidental na execução fiscal? Por exemplo, certo? Não parece ser um protesto plenamente válido. Se eu tenho garantia de pagamento, para que eu vou protestar? Certo? É uma questão que ainda está em aberto, ainda está sendo meditada na jurisprudência, mas vejam só, de um lado nós temos o STJ, dizendo que deveria ter uma ação ordinária para discutir isso tudo, de outro lado, tem a minha particular opinião, quem sou eu, mas enfim, né, que as questões plenamente conhecíveis na execução fiscal, pela instrumentalidade, poderiam ser analisadas mesmo na execução fiscal. Então vejam só como a gente pode girar. Eu tinha um cubo mágico do meu filho que eu usava para esse exemplo, que a gente gira o cubo e a gente tem uma faceta nova, mas é muito interessante que todas essas facetas estão ligadas ao mesmo objeto, que é aqui no nosso alvo aqui de trabalho, diz respeito ao novo fluxo da cobrança, que, como eu disse, inicia pelo respeito ao piso exequendo do próprio exequente. O que está abaixo desse piso exequendo vai ficar apenas na cobrança extrajudicial. O que está acima deste piso exequendo, a gente pode ter cobrança na via judicial também, acaso as vias extrajudiciais não tenham sucesso. E a gente tem este passo a passo, que é chamar o devedor para conversar, para regularizar o seu passivo, para parcelar, transacionar ou alguma outra medida de regularização. Se ele não comparecer, protesto da CDA, e aí temos toda essa dinâmica com relação ao protesto e cancelamento do protesto. Então, vendo tudo isso sob a ótica do procedimento, como eu aplico a resolução 547. Muito bem, o protesto então é o segundo passo que o Supremo criou no 1184, foi regulamentado na 547. Mas a gente tem medidas substitutivas, alternativas ao protesto, que são outros procedimentos diferentes do procedimento de protesto, que o protesto ele tem até uma... os comercialistas falam, tem uma natureza bifronte, porque o protesto pode ser, inclusive, o ato do exequente de protestar, de requerer o protesto, pode ser o termo de protesto lavrado, né, no livro hoje eletrônico do tabelião, enquanto um ato de prova, né, que ele se destinava à prova do inadimplemento, e pode ser o procedimento, que é essa sucessão de atos que se destinam a culminar na própria lavratura do protesto. O protesto é muito interessante, muito potente para a recuperação do crédito que está atestado no título apontado. Mas o protesto pode ser substituído por algumas alternativas. E nós temos um procedimento que está em vias de ser regulamentado, de ser colocado na praça, que é um procedimento novo para a negativação
em cadastros de inadimplentes, certo? Os cadastros de inadimplentes já são muito comuns na seara consumerista, todos nós sabemos disso. O credor que tem o seu crédito insatisfeito pode negativar o seu devedor, o seu parceiro negocial, SPC, Serasa, essas coisas, mas isso também pode ser utilizado, por que não, pela Fazenda Pública. Isso já foi regulamentado em 2018 na esfera federal, não tem nenhuma restrição à negativação do devedor tributário inadimplente, tanto que a 547 puxou isso para dentro desta nova sistemática da cobrança, universalizando para todos os exequentes. Antes era União, agora estados e municípios, pela 547, também precisam utilizar isso quando não se utilizam do protesto. Então, procedimento de negativação também por contrato, por convênio, login, senha, e fazem lá a negativação. O CNJ está trabalhando na outra alternativa ao protesto, que é da averbação pré-executória, que significa informar, comunicar e fazer constar, por exemplo, no prontuário do veículo do nosso devedor tributário, que ele tem uma CDA contra si expedida pelo respectivo ente que vai comunicar. Portanto, a Fazenda Estadual do Estado de São Paulo vai expedir uma comunicação para o Detran de São Paulo, requerendo que conste no prontuário do veículo que aquele proprietário daquele veículo tem contra si uma determinada CDA de um determinado crédito que está em aberto, certo? Uma vez um amigo meu estava comprando um carro, inclusive foi em São Paulo, e constou exatamente isso no prontuário do veículo, né? Gente, isso aqui tem que fugir de, como diz um amigo, de bater os calcanhar na bunda, né? Correr, porque isso aqui é fraude à execução, na certa, na certa. Então, apesar desta averbação não retirar a disponibilidade formalmente, acaba afugentando os potenciais compradores, ou no mínimo dando ciência a esses potenciais interessados, né, que aquele bem está de alguma maneira vinculado ao pagamento de um determinado crédito, e se for alienado, isso pode ser reputado em fraude à execução. Isso vai ter ainda um procedimento eletrônico, vai ter uma tramitação eletrônica facilitada no futuro breve, talvez ainda este ano. Além disso tudo, a novidade substitutiva do protesto é o CADIM federal. Certo? A resolução 617 trouxe essa experiência do CADIM federal, que pode ser acessado, inclusive tem uma pergunta na segunda parte da aula, pode ser acessado pela Fazenda Estadual e Municipal mediante convênio. Então, o Estado, o município faz convênio com a toda poderosa Procuradoria da Fazenda Nacional, e a Fazenda Nacional dá um login e senha para o Estado colocar lá os seus devedores no CADIM federal. Então o CADIM federal vai se tornar uma ferramenta mais importante ainda para fins do controle dos bons pagadores. Alguns estados já tinham o seu próprio CADIM, né? Agora vai perder interesse porque o CADIM federal vai fazer essa concentração. Até fica um pouco melhor, né, para controlar, mas de toda forma a gente vê que o CADIM federal vai fazer esse policiamento e vai gerar danos, assim, vai gerar óbices, né, para a vida negocial dos devedores em geral, certo? Dos devedores tributários em geral, dos estados e dos municípios também. É um procedimento que também é novo, a averbação lá, a inclusão do nome do devedor estadual municipal no CADIM. Muito bem, com isso nós fechamos o primeiro ponto dos novos procedimentos criados pela 547. Nós temos outros procedimentos que são igualmente interessantes, que escapam propriamente desta rotina da cobrança, que são procedimentos ponto 2, que são procedimentos da extinção das execuções fiscais. O Supremo, em 2023, e o CNJ, em 2024, viraram para o juiz e dizem, olha, nós vamos sanear esse teu acervo. E por isso que consta já dos dados do CNJ uma redução bastante interessante do número de execuções.
Mas quais são as execuções extintas? São aquelas execuções fiscais frustradas. Apenas e tão somente as execuções frustradas. E quais são as execuções fiscais frustradas, Thiago? A gente vai lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 547, que são aquelas de valor de face inferior a 10 mil reais e, além disso, não tiveram ou citação, normalmente vai ter citação por edital, ou não tiveram bens penhorados. Então vejam só, frustradas abaixo de 10 mil reais, valor de face, sem correção, e além disso, sem citação ou sem penhora. Ponto nebuloso, parcelamento. Ponto nebuloso, penhora que não foi, digamos, muito útil. Uma penhora de um veículo que se mostrou depois sucateado. Uma penhora, como me perguntaram hoje, uma penhora do faturamento que não teve nenhum valor recolhido, certo? Ou um parcelamento noticiado ao longo dessa execução. Será que essa execução deve ser extinta? Eu, particularmente, me posicionei sobre isso no meu livro, mas deixo essas questões para vocês pensarem. Se eu encontrar uma penhora que foi inútil ou um parcelamento, são coisas diferentes ou são a mesma coisa? Será que isso é uma execução não frustrada? É um ponto nebuloso a execução. E inclusive eu falei para o próprio CNJ, olha, eu entendo o que vocês tiveram que fazer, mas eu acho que a resolução foi muito econômica. Foi muito econômica. Inclusive esse parágrafo primeiro não podia ser um parágrafo, tinha que ser um artigo totalmente independente do artigo primeiro, para não misturar, porque o parágrafo se interpreta conforme o caput. Ele não pode ter uma regra completamente diferente, dissonante do artigo 1º. Isso é uma técnica de redação de lei. Mas eu entendo o que tiveram que fazer, uma redação econômica para, enfim, dar o pontapé inicial e depois fazer os pequenos ajustes que o cotidiano mostra como necessários. Como a gente viu no 617. Bom, então, frustradas pela não localização de bens ou do próprio devedor, né? E também de valor inferior a 10 mil reais. Essa execução fiscal frustrada, ela tem que enfrentar essa frustração por mais de um ano, certo? Por mais de um ano. Então, é uma execução que ganha um tempo, vejam só, essa execução de valor inferior a 10 mil reais, que já tenha passado pelo rito extrajudicial obrigatório, ela tem um prazo de vida. Olha só que interessante. Ela tem um prazo de sobrevida. Ela só sobrevive por um ano. Certo? Isso é um procedimento novo. Antes, essa execução ia ficar esperando 1 mais 5 anos. Ia ficar esperando a prescrição intercorrente. Agora a gente pode extinguir neste novo procedimento. Tudo está lá no F10K também. Essas questões. Mas é um procedimento novo de depuração do acervo. E claro, nesta depuração, a gente vai considerar como valor de face o somatório das execuções fiscais que porventura tenham sido apensadas. Ou seja, nós temos 2, 3, 4 execuções reunidas, unificadas, eu vou somar todos os valores de face para ver se passa do piso de 10 mil reais. E este é um piso apenas, volto a falar porque isso é um erro grave, apenas para extinção das execuções frustradas. As que estão soltas, não, a gente aplicaria o critério por execução, né? No meu livro eu tratei especificamente sobre isso, também não vou mergulhar neste ponto agora, mas essa questão da frustração é o segundo rito, né, da 547, que é o rito da depuração do acervo. O terceiro rito da 547, dos 5 que eu imaginei aqui, que é o rito da repropositura da mesma execução fiscal. Essa aqui você não esperava. Quem não é aluno lá do 10K não tinha imaginado isso aqui. A gente pode ter, vejam só, eu falei no item 2 que eu vou extinguir a execução
por frustrada depois de 1 ano. Mas isso, vejam só, diferente da prescrição intercorrente, não atinge o mérito do crédito. O crédito em si mesmo, ele subsiste, inclusive para fins de protesto. Eu posso ter a adoção de mecanismos amigáveis para solucionar este crédito, mesmo depois da extinção da execução frustrada. Muito bem, então eu posso ter uma cobrança extrajudicial porque o crédito é válido. E eu posso ter uma cobrança judicial deste mesmo crédito que subsiste dentro do tempo de 1 mais 5 anos, mas ele vai ser cobrado na via judicial depois de passar pelo périplo da via extrajudicial, como todo crédito, e se houver bens. Certo? Se houver bens. Inclusive, eu esqueci de falar que a pronta indicação de bens é também uma das medidas substitutivas do protesto. Vou anotar aqui para o materialzinho de vocês. Vou pedir para a Letéia compartilhar com vocês. Pronta indicação de bens. A pronta indicação de bens é uma reivindicação muito antiga dos juízes de execução fiscal, certo? Muito antiga. Agora foi trazida como uma alternativa ao protesto. Por exemplo, IPTU da casa, pega a matrícula da casa, junta, indica aquele imóvel como bem à penhora naquela execução do IPTU, porque não tem empenhorabilidade deste bem para a cobrança do IPTU, da taxa de coleta de lixo, do próprio bem, certo? Bem não é empenhorável para a cobrança dos respectivos tributos reais. Muito bem, então nós temos a possibilidade de uma repropositura, se houver bens. E eu já adiantei, dei até um spoiler, e quem já acompanhou, o item 4 é a contagem da prescrição para esta repropositura. Acaba sendo também um novo procedimento, um novo iter aqui que a gente precisa observar, ou um critério, né? Salvo prescrição. Salvo prescrição. Por quê? Porque esta, já falei, o crédito ele não foi atacado, ele não foi extinto pela extinção da execução fiscal frustrada, certo? Ele subsiste e deve, não é que ele pode, ele deve ser cobrado pelas vias extrajudiciais. E se frustradas, pode levar a uma execução se houver bens, vírgula, se não prescrito. Muito bem. E esta prescrição a gente vai contar da seguinte maneira: 1 mais 5 anos da frustração da execução. 1 mais 5 anos da frustração da execução. E qual vai ser a frustração da execução, Thiago? Vai ser ou a não localização do próprio devedor, e daí não vai ter bens, ou quando ele foi citado, e a penhora posterior à citação, de não se localizar bens penhoráveis. E lá a gente vai ter então o disparo do 1 mais 5, que é uma nova prescrição, que funciona ao lado da prescrição ordinária, que funciona ao lado da prescrição intercorrente, que funciona ao lado da prescrição para o redirecionamento por dissolução irregular, do tema 444, e agora nós temos na 547 a prescrição para a repropositura da execução fiscal. Esse é um outro assunto bem interessante. Eu vou até anotar um detalhe a mais, considerar, olha só que é importante nesse procedimento, eventuais causas interruptivas da prescrição havidas pela via extrajudicial. Parcelamento. Súmula 653 do STJ. Vejam só, eu posso ter um parcelamento ou uma transação nesse intercurso da frustração da execução até a consumação da prescrição, até 1 mais 5, né?
Então, ali dentro desse tempo, pode ter havido um parcelamento. E a gente vai lembrar que o parcelamento interrompe a prescrição pela súmula 653 do STJ. Muito bem. Então, um novo procedimento, um detalhe da aplicação da 547. E, por fim, nós temos a depuração do cadastro municipal. Depuração do cadastro municipal significa quando houver troca de proprietário, o compra e venda, permuta, doação, fundamentalmente são essas as trocas de proprietário. Pode ter sucessão também, mas por ato inter vivos são essas três, ou causa-mortes. No momento que nós tivermos um registro de um ato desses, formal de partilha no causa-mortes, ou da escritura pública de partilha, ou escritura pública de compra e venda, permuta, doação, nós teremos um ato de comunicação do registrador de imóveis à Secretaria Municipal da Fazenda. E mais, o CNJ, falei com o pessoal do Tribunal de Justiça esses tempos, o CNJ determinou também, ou foi o próprio tribunal, agora não lembro, que isso seja feito além das comunicações rotineiras a cada 60 dias, todas as comunicações têm que ser entregues. Eles estão mandando que todas as alterações de tempos, pegam os últimos 5 anos, olha, todas as alterações desses 5 anos têm que ser comunicadas. E depois os outros 5 anos anteriores, depois dos outros, vão indo para trás. E isso vai gerar a depuração do cadastro municipal. E vejam só, tem duas vertentes interessantes dessa depuração do cadastro municipal. Primeiro de tudo, evitar cobranças indevidas, e isso que o CNJ fundamentalmente desejava, ou seja, evitar execuções contra pessoa falecida, execução contra vendedor que já alienou o imóvel, e evitar essa cobrança que vai gerar discussão. Inclusive lá no curso de execução fiscal de IPTU, a gente trabalha com dados, né, que foram apurados em pesquisa de campo, que a execução de IPTU, além de ser a mais frequente, ela gira em torno a fundamentalmente 2 grandes assuntos. Primeiro, a prescrição e a ilegitimidade passiva. Então veja só, a ilegitimidade passiva na execução de IPTU é extremamente frequente e gera todo tipo de problema e todo tipo de execução indevida. Então vejam só, isso foi o que o CNJ mirou, evitar retrabalho, evitar cobrança indevida. Mas o que o CNJ acertou, vejam só, talvez vocês vão concordar comigo. Isso que é legal da aula, a gente vai pensando umas coisas. O CNJ mirou em evitar cobrança que vai gerar litígio, mas ele acertou numa assertividade crescente para as novas cobranças municipais. Então a gente vai ter uma mudança no perfil da cobrança que vai acelerar a cobrança contra a pessoa correta e vai dar um poder de fogo nessa cobrança. Ela vai ser mais efetiva, ela vai ser mais enérgica, ela vai ser mais direta, porque ela vai estar atualizada com o atual e verdadeiro proprietário daquele bem, daquele imóvel. E sobre isso eu quero deixar com vocês. Depois eu vou pesquisar o precedente do TJ de São Paulo. Aí não tem ele anotado aqui. Que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, um recentíssimo precedente, ele acolheu a exceção de presecutividade, que havia sido rejeitada na primeira instância. Por agravo, ele acolheu a exceção de presecutividade para, com base em prova pré-constituída, que era contrato feito entre o executado e um adquirente. O executado estava sendo cobrado a respeito de uma propriedade que ele já havia vendido. E ele fez prova da transferência, inclusive da posse do imóvel para o adquirente. E aí o Tribunal de Justiça acolheu a exceção de presecutividade por conta da ilegitimidade passiva, porque quem, fundamentalmente, deve responder pela execução de IPTU
é aquele que tem, além, que o avô vai ser o proprietário ou que tem o ânimo de dono. Então a gente vai ter uma assertividade maior na execução fiscal para que ela seja cobrada, efetivada, sobre aquele que efetivamente exerce posse com ânimo de dono. Como é o caso desse adquirente, que já tinha posse do imóvel. Talvez ele não tivesse registrado a escritura pública, mas vejam só, a gente quer ter uma assertividade muito maior. Então o perfil da cobrança vai mudar, já está mudando, e vai se tornar cada vez mais enérgica essa cobrança sobre a real pessoa que deve aquele tributo. É muito interessante, né? A Duquesa está dizendo, não aguento mais viver transformação, mas essa é uma transformação que está ocorrendo em tempo real. Hoje isso está acontecendo. Hoje. Tá bem? Aletheia, eu separei aqui algumas questões que ficaram da aula. Até assim, ó, tem, acho que são 8, 10. 10 questões. Eu vou deixar no material de apoio aqui com esse meu passo a passo aqui que eu deixei dos procedimentos afora do protesto, né? E vou responder umas 3 ou 4. O que tu acha? A gente tinha falado em 1 hora, já extrapolei em 5 minutos. O que tu acha, Leté? Acho que sim, pode ser algumas dessas selecionadas para resposta e o resto a gente envia no material para o Tá. pessoal. Eu acho que a questão 7 a gente tinha. Me perguntaram mais de uma vez essa questão, então eu vou fazer questão de responder. Tá? Até a Letéia também me chamou de tarde, acho que a questão 7 é uma questão que importa. Deixa eu selecionar algumas, vai ficar tudo aqui respondido por escrito para vocês, certo? Uma interessante que é: pode haver protesto e averbação da CDA, aquela no prontuário do veículo, na matrícula do imóvel, pode haver protesto e averbação concomitantemente? Pode haver a duplicidade da medida? E a resposta aqui é que não há uma vedação expressa na resolução, certo? Talvez a resolução tenha imaginado medidas alternativas que podem ser utilizadas ou uma ou outra, mas ela não deixou isso claro. E essa é uma questão em aberto. Inclusive vocês pensem, podem até me trazer sugestões a este respeito, certo? Mas se a gente for olhar o passado, certidão de débito, CADIM, que são ferramentas extrajudiciais de controle e policiamento e indutoras do pagamento, vejam só, CADIM, certidões, sempre foram sobrepostas e depois disso veio o protesto ainda. Essas medidas tradicionalmente não foram consideradas, digamos assim, redundantes ou excessivas, certo? Elas cada uma tem o seu objeto, o seu propósito, mas é uma questão sobre a qual a jurisprudência ainda pode meditar. De toda forma, havendo garantia integral de pagamento, por exemplo, numa execução fiscal, por exemplo, um depósito numa ação ordinária, nesse tipo de situação, sim, haveria excesso, certo? Agora, CADIM e averbação pré-executória, fico em dúvida se poderia ter excesso. Achei bem interessante essa pergunta, deixei selecionada para vocês. Que mais? Outra bem interessante aqui, questão 5. Execuções acima de 10 mil reais. Elas reclamam as medidas administrativas? Esse é um ponto bem interessante e que a resolução não foi, mais uma vez, foi econômica. Ela poderia ter sido exuberante, explícita sobre isso, mas ela foi um tanto quanto econômica a este respeito. Portanto, precisa dar uma esclarecida. Tratei isso também no livro, no 10K também está tratado, mas execuções acima de 10 mil também precisam ter todas as ferramentas de cobrança extrajudiciais. E esses 10 mil aqui, vejam só, foi utilizado aqui na pergunta os 10 mil, não existe um valor que seja um piso exequendo. Claro,
o exequente fixa o seu parâmetro, a sua estratégia de cobrança. União, Fazenda Nacional é 20 mil. Acima de 20 mil, ela precisa protestar? Precisa. Precisa protestar. Ou, acima de 20 mil reais, ela precisa indicar bens à penhora? Precisa. Ou precisa, alternativamente, né, fazer a verbação pré-executória ou negativação, alternativas ao protesto? Precisa. Ah, mas é 20 mil reais. Sim, o CNJ exige. Os artigos 2º e 3º da Resolução 547, eles não são explícitos, mas eles deixam claro que precisa ter a cobrança extrajudicial prévia. Tá? Então, é uma questão que, inclusive, se poderia pensar, e agora a gente chega na questão 7, que é bem interessante também. Será que não ter tido protesto, ou será que não ter tido uma tentativa de solução amigável, ou será que eu não fui convidado a fazer uma autorregularização, será que isso causa algum tipo de constrangimento, de perda de uma chance, perda de uma alternativa, ou um dano, ou um prejuízo contra o executado? Vamos imaginar, se eu tivesse um salto aqui, né? A execução de 20 mil reais, e aí se salta toda essa fase extrajudicial amigável, né? Se a gente imaginasse, será que isso teria algum tipo de prejuízo? Certo? Será que o executado poderia ter perdido uma chance, né, de melhor resolver a sua vida? Então vejam só, é uma questão que está em aberto. Talvez vocês possam bem orientar o cliente para aproveitar essa fase, esse gap que tem entre a inscrição ou a extração da CDA e o ajuizamento, dentro desse tempo, de fazer um controle, de fazer uma gestão, atacar via PRDI o que tem que ser atacado, que não está ajuizado ainda. Fazer esse controle. E isso pode ser um campo bem interessante de trabalho, porque tem gente que faz praticamente só isso, né? Porque a transação acaba sendo tivemos notar uma aula específica sobre transação, voltaremos ainda a esse assunto, acaba sendo um serviço, inclusive um serviço recorrente, né? Que o cliente pode aderir, o advogado pode prestar. É bem interessante enquanto medida de satisfação do crédito e controle do passivo e evitar aqueles prejuízos maiores que a execução fiscal. Eu estava palestrando num outro evento no início do ano e estava conversando na coxia e como eu vejo a execução fiscal. A execução fiscal, ela parece, não sei se tem algum vegano, alguma coisa desse tipo, mas parece aquela boiada que vai entrando num brete, assim, né? Vai entrando num caminho e que só tem como andar para frente. A execução, ela só tem como andar para frente. Ela, como eu falei, ela se destina a satisfazer o interesse do exequente. E essa execução, ela vai sendo empurrada, né, o que está na frente vem sendo empurrado e não tem como voltar para trás. E essa é a vida do executado na execução. Ela é uma vida que se afunila com possibilidades de manobra. A cada passo que eu dou, fica mais difícil dar um passo para trás. É assim que eu imagino a execução. Ou o lutador de boxe, que é jogado nas cordas, no corner, tomando burdoado de tudo que é lado. Então ele fica preso, né, no corner sem muita chance de se movimentar. E aí é a vida do executado. E esse é um momento que a gente não quer que aconteça. A gente quer fazer a gestão, a gente quer preservar o interesse do executado, preservar o interesse fazendário, jogando com o regulamento embaixo do braço, dentro das alternativas negociais que a gente pode alcançar. E a resolução, ela foi muito clara em trazer, né, este novo mercado, que é tanto para a fazenda pública, né, um novo campo de trabalho da fazenda pública, e também do próprio devedor, do seu assessor jurídico, do seu advogado, que pode fazer uma gestão inteligente
e um controle. Inclusive, eu tenho amigos meus que cobram, como é que tu cobra? Eu cobro um mensal enquanto eu vou preparando e tudo, cobro um mensal. Tá, mas eles pagam? Sim, pagam, vão cobrando um mensal para preparar essas alternativas. Às vezes tem NJP, às vezes tem transação, tem questões peculiares, complexas, que envolvem vários, vários interlocutores, enfim. Então é um trabalho de assessoria que exige bastante, que também é remunerado por isso para um especialista. E com isso nós chegamos na questão 7, que foi bem interessante. E os honorários dos advogados habilitados na execução fiscal? Como é que funcionam? Muito bem. O advogado, ele vai ser remunerado, tende a ser remunerado, certo? Pela defesa que é bem sucedida. Quando tem alguma... Eu vou puxar aqui os parâmetros que a gente tem já da prescrição intercorrente. Quando existem problemas na própria execução fiscal. Ou existem problemas no próprio crédito tributário. Certo? Quando a execução foi validamente ajuizada, e aqui a gente fica pensando, né, lá no Execução Fiscal Reorganizada, que é um curso específico de nulidades, eu fiquei pensando assim, só olhando a execução e os problemas sob a ótica da nulidade. Como eu falei do cubo mágico, né, olhando o objeto de diferentes ângulos, a gente vê diferentes coisas, mas é um mesmo objeto, que é a cobrança tributária como um todo. Mas ela tem múltiplas facetas que se interconectam. E a gente precisa saber fazer essas ligações. E no curso de nulidades, eu procurei fazer isso. São mais de 90 nulidades catalogadas. Será que tem nulidades nesse procedimento? E aí, reclamando essas nulidades, isso pode gerar, evidentemente, honorários. Claro, como é também na gestão do passivo, assim também na via judicial. A gestão do passivo é uma atividade mais extrajudicial, também se faz na via judicial, né, controlando as execuções, mas na via judicial o sucesso também vai gerar honorários. Ao menos essa é a regra geral, com esses retoques que, quando a execução é válida, devida e não foi paga por frustração causada pelo próprio executado, a tendência de não se pagar honorários, como já é também na prescrição intercorrente, o STJ já decidiu em repetitivo isso aí.